Olá, muito prazer, meu nome é Bianca e hoje nós vamos falar sobre localização. Antes de falar sobre a localização em si, nós precisamos falar sobre o imperativo. Então, o que é o imperativo? O imperativo é um dos modos verbais que trabalha juntamente com o modo indicativo e o modo subjuntivo. Porém, a gente não vai focar nisso agora. A gente vai focar somente no entendimento do que é o imperativo. Então, no modo imperativo, a pessoa falante leva o seu interlocutor a realizar uma ação, expressando o que quer que ele faça. Ou seja, o que isso significa? O que eu disser para uma outra pessoa, de acordo com a mensagem que eu disser, aquilo vai gerar uma ação nessa outra pessoa, nesse meu interlocutor. Dentre esses conceitos do imperativo, a gente pode encontrar o pedido, o convite, exortação, a ordem, o comando, o conselho ou a súplica. O pedido, por exemplo, por favor, me traga um copo d'água. É uma fala afirmativa que vai gerar uma ação em quem receber. Então, a pessoa que ouviu o meu pedido provavelmente vai trazer um copo d'água para mim. Um convite, a mesma coisa. A pessoa que recebeu esse convite vai ter uma ação, vai ir até o evento, enfim, vai realizar o que foi proposto no convite. Uma exortação, e uma exortação é um aviso com o intuito de advertir, de chamar a atenção, de avisar. Então, também cabe dentro do imperativo. Quando você é chamado a atenção, né, você provavelmente vai ter alguma ação, seja ela de mudança, ou seja ela de ficar bravo, né, mas sempre segue de uma ação. Uma ordem, um comando, e aí no comando já cabe o nosso assunto sobre localização, porque é a partir do comando, quando a gente não sabe onde esse lugar que a gente pretende chegar está, que a gente consegue chegar até lá. Um conselho é uma súplica. Uma súplica é um pedido insistente e humilde. Nesse caso, a gente pode usar como exemplo a oração. Aqui nós temos alguns exemplos de imperativo, então, várias placas. Pare, não pise na grama, proteja o meio ambiente, não fume, seja consciente, não jogue lixo nas praias, jogue lixo no lixo, por favor. Dever educado, claro. E a gente também tem uma tirinha do Garfield. Então ele diz, desça já aqui. Aí o Garfield fala, dá pra ver a tua careca. Já rodamos o shopping inteiro e ainda não achei um presente pra Alice. Gostou da praça de alimentação? Quero morar aqui pra sempre. Você lembra onde a gente estacionou o carro? Não. Aí eles ficam por um tempinho. E aí ele fala, acho melhor procurarmos ele. Aí o Garfield diz, você acha? Então aqui um exemplo de oração imperativa, né, é o desça já aqui, que ele está dando uma ordem ao Garfield para ele ir onde ele está, né. Agora a gente vai aplicar esse entendimento do imperativo no contexto de localização. Para fazer isso, a gente vai usar o Google Maps. Para quem não conhece, o Google Maps é um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra. Ele disponibiliza rotas em muitos lugares do mundo. Então, quando a gente quer chegar em algum lugar, porém a gente não sabe onde esse lugar está, a gente normalmente vai usar o Google Maps. Porém, para entender o que ele quer dizer, a gente precisa entender o imperativo e entender comandos de localização, certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos de direção. Quando a gente liga o Google Maps, ele normalmente começa, siga na direção leste até a rua tal e vire à direita, certo? Então, a gente, claro que tem a função visual, né? Você consegue lá ver o que ela está querendo dizer, mas entender também é muito importante. Então, vamos lá. Nós temos os pontos cardeais, que estão sendo representados aí pela nossa imagem, que são o leste, o oeste, o norte e o sul. O leste, a gente vai saber por onde ele está saindo, por onde ele está saindo é bom, qual a direção dele, a partir de onde o sol nasce. Então, a gente vai ver onde o sol nasce e ali vai estar o leste. O oposto dele vai estar o oeste, à sua frente, nessa posição, vai estar o norte e atrás vai estar o sul. Aqui nós temos a nossa rosa dos ventos, né, que tem os pontos cardeais colaterais.
que são o norte, o sul, o leste e o oeste, que a gente já viu, porém, entre eles nós temos o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste. Por que esses pontos são importantes? Um bom exemplo para aplicar esses pontos colaterais são as divisões dos estados no Brasil. Por exemplo, eu moro no estado de São Paulo e o estado de São Paulo se localiza no sudeste. Então, para você saber onde eu moro, você precisa saber esses pontos cardeais e colaterais. Então, aqui nós temos a região do sudeste, do nordeste, do norte, do sul, do centro-oeste, enfim. Esses pontos eles são bastante usados quando a gente precisa se localizar dentro do nosso espaço. Outras direções que são tratadas, que são trazidas, né, pelo Google Maps a vire à direita ou vire à esquerda. Então, ela está lá, siga em direção a nordeste, em 40 metros vire à direita. Então, aqui a gente tem uma plaquinha, né, indicando a esquerda, que provavelmente para vocês vai estar ao contrário, porque eu estou pela tela do computador, a esquerda e a direita. Então, são comandos importantes quando a gente quer se localizar em algum lugar. E aí também tem outras expressões, como por exemplo, siga em frente. Às vezes a gente está num caminho que ele vai ser longo naquela direção que a gente está seguindo, não vai ter que mudar. Vai ficar bastante tempo ali naquela direção. Então a mocinha do Google fala, siga em frente. E é aí que ele é aplicado, né? Além desses, a gente tem outros tantos tipos de formas de se direcionar, de se localizar. Mas, a princípio, é isso. Eu proponho que vocês tentem usar o Google Maps, coloque aí um endereço próximo à sua casa, sem necessidade de sair, né? Porque a gente está numa pandemia, se você puder, o ideal é ficar em casa. Mas para ouvir como ela vai falar e tentar fazer esses reconhecimentos de vira à direita, vira à esquerda, siga em frente, siga na direção noroeste, siga na direção sul, para você conseguir ir se habituando a essas formas de se expressar, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!